que era uma seita virou um caso criminal, com um corpo mumificado sendo venerado por semanas em uma casa situada no Colorado, nos Estados Unidos. Conheça hoje a seita Love Has Won e o caso Amy Carslon. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. Pessoal, já no comecinho do vídeo eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like no meu vídeo, de se inscrever no meu canal para me apoiar aqui no crescimento do canal e também na divulgação dos meus vídeos. Se você quiser que eu conte algum caso aqui para você no canal, deixa aqui nos comentários que eu faço a minha listinha, deixo sempre as sugestões em primeiro lá para mim, então eu dou muita prioridade para o que vocês pedem. Me ajudem também na divulgação dos meus vídeos, indicando para algum amigo que gosta de casos criminais. Então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Então o caso de hoje é sobre uma seita chamada Love Has Won, que seria em português algo como o amor tem que vencer. Love Has Won era uma seita liderada pela Amy Carslon, onde ela era chamada de Mãe Deus. A seita tinha entre 12 e 20 membros que moravam todos juntos na cidade de Crestone, que é uma pequena cidade do condado de Saguache, no sudoeste do Colorado. O grupo fazia transmissões ao vivo diariamente no YouTube, no canal deles, para recrutar mais membros e também para solicitar doações. Eles faziam também o que é chamado de cirurgia etérica, que seria uma espécie de cirurgia espiritual, que eles cobravam $88 por sessão. Eles alegavam que através dessa cirurgia era possível remover doenças e também remover energias negativas do corpo. A doutrina da seita combinava a espiritualidade da nova era, teorias da conspiração e elementos das principais religiões abraâmicas. O grupo proclamava que a Amy Carslon era um ser divino de 19 bilhões de anos, que deu à luz a toda a criação. Ela dizia que já tinha reencarnado 534 vezes, inclusive como Jesus, Joana d'Arc, Marilyn Monroe e até mesmo como a Cleópatra. Ela também falava que levaria 144 mil pessoas ao que ela chamava de quinta dimensão mística. A Amy Carslon dizia que o Donald Trump tinha sido seu pai em uma vida passada e que ela havia falado com o espírito do falecido ator Robin Williams, e que ela dizia que na verdade o Robin Williams era um arcanjo. O movimento começou a crescer a partir de 2014, principalmente na internet. O grupo viajou entre Colorado, entre Oregon, Califórnia e Flórida antes de 2018, até que eles se mudaram para uma cidade chamada Mofa, que fica no Colorado. Mofa é uma cidade bem pequenininha, toda de terra lá dos Estados Unidos, e a população em 2010, de acordo com o censo, era de 116 moradores, então era um lugar minúsculo, bem pequenininho e bem afastado. Pelo que eu acabei de descrever aqui sobre a seita, dá para perceber que era uma seita no mínimo esquisita. Mas até aí não teria nenhum problema eles acreditarem nisso tudo e viverem da forma que eles queriam. Porém, na noite do dia 29 de abril de 2021, o Departamento da Polícia do Condado de Saguache recebeu uma denúncia. A pessoa dizia que tinha visto alguns membros de uma seita religiosa transportando um cadáver. O cabo Steven Hansen foi escalado para verificar o que estava acontecendo e aí ele foi até o local indicado na denúncia. E a desconfiança inicial é que tinha um corpo dentro de uma casa localizada em um beco sem saída. Ao chegar ao local, o policial vasculhou toda a casa e ao entrar em um dos quartos, ele encontrou uma cena muito bizarra. O Steven descreveu que no quarto tinha uma espécie de santuário, em volta dos restos mumificados do que parecia ser uma mulher. O corpo estava em cima de uma cama, envolto de um saco de dormir, e em volta do corpo tinha decorações com luzes de Natal. Em volta dos olhos da pessoa morta, tinha sido colocado purpurina. Pelo estado de mumificação do corpo, a pessoa já havia falecido há algumas semanas. Mesmo sem haver nenhuma identificação, os policiais que foram até lá, junto com o cabo Steven, acreditavam que o corpo era da Amy Carslon, que era a líder da seita, e ela tinha 45 anos nessa época. Mas para confirmar se de fato era a Amy, o corpo foi levado para análise do legista.
Foi analisada a arcada dentária, já que o corpo estava tão decomposto e deteriorado que não era possível verificar as digitais do cadáver, e foi confirmado que de fato se tratava da Amy Carson, e foi concluído que ela estava morta desde março, e o corpo só foi encontrado dia 28 de abril. Embora não houvesse evidências de crime, tinha 7 pessoas ali na casa, e 4 deles foram acusados de adulteração de cadáver, e 3 foram acusados de abuso de cadáver. Todos os 7 também foram acusados de 2 contravenções de abuso infantil, porque tinha 2 crianças que estavam lá na casa. Esses 7 membros da seita estavam hospedados na casa do Miguel Lamboy, que era um suposto membro do Love Has Won, da seita lá deles, quando o corpo foi encontrado no dia 28 de abril. O corpo estava em péssimas condições, com a pele cinza, com os olhos faltando e também com dentes expostos. Todos esses detalhes chocaram a família da Amy quando eles ficaram sabendo do ocorrido. Na casa que o corpo foi encontrado também tinha um carro SUV com o banco reclinado, então a polícia ficou um pouco desconfiada daquela situação do carro e questionou um dos membros que ficava ali na casa e que era da seita. E ele afirmou que a Amy havia morrido em uma casa na Califórnia e que eles haviam levado o corpo dentro daquele carro para a cidade de Mofa. Inicialmente não ficou claro o que teria causado a morte precoce da Amy, e a única coisa que se sabia era que no dia 16 de abril a família da Amy, mesmo sem manter um contato direto com ela, solicitou uma ambulância para sua casa na Califórnia, alegando que ela estava tendo problemas respiratórios e que os seus olhos estavam revirados para trás. Não se sabe como a família ficou sabendo disso, do que estava acontecendo, já que eles não mantinham contato com a Amy desde que ela tinha entrado para essa seita, mas o fato é que a ambulância chegou na casa onde a Amy estava, mas os paramédicos foram informados que ela não estava mais lá. Provavelmente, os membros da seita falaram que ela não estava lá por não querer que os paramédicos aplicassem remédio na Amy. Porque, de acordo com a seita ali que eles seguiam, eles se negavam a usar remédios farmacêuticos ou tratamentos médicos que não eram naturais. E também para tentar entender o que tinha acontecido com a Amy, os investigadores foram atrás e encontraram uma foto de algumas semanas antes dela morrer. Nessa foto é dito que a Amy estava com uma aparência de doente. Ela estava muito magra, com cabelos ralos e com a pele pálida e com um tom arroxeado. De acordo com o legista do condado de Saguache, chamado Tom Perrin, a Amy estava ingerindo grandes quantidades de prata coloidal, que a seita usava como suposta cura para a Covid. A seita inclusive fazia lives no YouTube receitando a prata coloidal como uma suposta cura para essa doença, e por isso, por causa dessa prática, eles receberam um comunicado da FDA, que é uma agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, responsável por proteger e promover a saúde pública, através do controle e supervisão da segurança alimentar, também dos produtos de tabaco, suplementos alimentares, medicamentos prescritos, entre outros. Então a seita recebeu essa advertência desse órgão porque não existe qualquer comprovação científica de que a prata coloidal de fato pode ajudar na doença. Então, por estarem promovendo, publicamente na internet isso como uma possível cura, eles foram advertidos. E na verdade, o consumo de prata coloidal por um longo período pode causar coloração cinza, azulada na pele e também convulsões e falência de órgãos. Então faz muito mal, na verdade. Um relatório da autópsia, divulgado em dezembro de 2021, revelou que a Amy havia morrido de abuso de álcool, anorexia e ingestão crônica de prata coloidal. E quando todo esse caso veio a público com a morte da Amy, alguns ex-membros vieram a público e acusaram a seita de fazer abuso físico e psicológico com seus membros. Eles disseram que a Amy se auto-intitulava Deus Mãe e o Jason Castilho, que se relacionava com ela, se auto-intitulava de Deus Pai. Eles falaram também que eles privavam os membros da seita de ter sono de qualidade e eles eram autorizados a dormir de 4 a 5 horas por noite. Na época, o gabinete do xerife do condado informou que recebeu muitas reclamações de familiares de membros da seita, falando que os membros sofriam lavagem cerebral para que os líderes da seita roubassem dinheiro dos membros. Em maio de 2020, um membro do grupo foi encontrado vagando pelo deserto completamente desorientado. Ele estava nu e completamente desidratado. Ele tinha ficado nessa situação depois dos membros da seita decidir que ele não tinha a energia certa para pertencer ao grupo. Apesar do grupo proibir bebidas e drogas para os membros, a Amy consumia grandes quantidades de álcool e depois de alcoolizada é dito que ela se comportava de forma muito abusiva com os membros da sua seita.
Além disso, os ex-membros alegaram que a Amy abusava psicologicamente de crianças, as trancando em armários e deixando-as chorando por horas, até que ela estivesse satisfeita. Além disso tudo, tem alguns vídeos aí circulando pela internet que mostra a Amy maltratando um gato. Em outro, mostra ela gritando e xingando um dos membros por ter feito almôndegas de almoço, sendo que ela queria comer frango à parmegiana. Após a morte da Amy, os membros da seita fizeram publicações alegando que os relatórios oficiais da polícia de que a Amy havia morrido semanas antes de ser encontrada era falso. Eles diziam que, na verdade, ela tinha morrido na noite em que as autoridades foram até a casa. Os seguidores da seita chegaram a dizer que a Amy tinha pulso quando a polícia do condado chegou lá e encontrou o corpo, apesar da decomposição avançada do corpo. Eles também afirmavam que ela às vezes movia as mãos durante o tempo em que seus seguidores a mantinham consagrada naquele altar improvisado na casa. Então, literalmente, eles estavam falando que o cadáver da Amy ainda estava vivo. Então, assim, para os seguidores da Amy, que para eles ela era a deusa mãe, ela não tinha morrido, e sim ela tinha tido uma ascensão à quinta dimensão, abandonando seu corpo. Eles diziam que ela era maior que a vida e a morte e maior que um corpo físico. Eles acreditavam que ela, de fato, ainda estivesse entre eles. O Jason Castilho chegou a dizer que, abre aspas, mamãe ainda está totalmente viva e respirando naquela caixa, fecha aspas. Então não dá nem pra imaginar o grau de loucura desse pessoal dessa seita. Eles estavam vendo o corpo entrando em fase de decomposição ali na frente deles, deveria estar fedendo, apodrecendo semanas ali no quarto, mas eles diziam que não, que ela ainda estava viva, que ela tinha ido para a quinta dimensão. Agora, falando um pouco sobre a vida da Amy antes dela entrar nessa seita, ela nasceu em 30 de novembro de 1975 em Dallas, no Texas. Na escola, ela era uma aluna nota 10 e uma das principais no coral com uma voz angelical. Somente no início da idade adulta, quando ela começou a falar com pessoas estranhas na internet, que a sua personalidade espiritual se materializou. Apesar dela sempre se mostrar ser uma menina muito inteligente, tirando notas altas em todas as matérias no colégio, quando ela entrou na fase da adolescência por volta de 16 anos, ela começou a usar substâncias ilícitas. Nessa época também ela passou a se interessar pelo ocultismo. Além disso, ela passou a falar muito sobre bruxaria e coisas místicas. Ela também passou a falar sobre alienígenas, naves espaciais e forças da natureza. E para encontrar pessoas que compartilhavam dos seus interesses, a Amy começou a entrar em sites e fóruns que abordavam esses temas. E aí, em meados dos anos 2000, a Amy também desenvolveu um interesse pela filosofia da nova era. E aí ela passou a participar de fóruns no site lightworks.org. Em um desses bate-papos, ela conheceu um homem chamado Emmett White Eagle, que era um homem bem mais velho que ela, que era artista e músico e que morava em Shasta. Ele dizia que era Deus Pai. Ele conseguiu convencer a Amy que ela era uma divindade e desde então a Amy começou a alegar ter experiências místicas e sobrenaturais. Ela então começou com uns papos meio esquisitos, ela começou a falar que se comunicava com os seus ancestrais espirituais e também com outras encarnações dela mesma. No ano 2000, a Amy, com seus 25 anos de idade, apesar dos interesses estranhos e místicos que ela tinha, vivia uma vida relativamente normal. Ela era casada, tinha filhos e trabalhava como gerente em uma loja do McDonald's. Até que em 2007, ela largou tudo, sua família, seus filhos, o seu marido e até mesmo seu emprego, e foi morar com esse homem, com o Amerit, que ela tinha conhecido num bate-papo. Pela minha pesquisa, ela nunca tinha visto esse homem antes, só tinha conversado com ele nesses fóruns, e um dia ela simplesmente decidiu ir embora de casa, abandonar toda a sua família, também os seus filhos, e ir morar com ele. Com isso, a Amy começou a se auto-intitular a Mãe Deusa e, de acordo com o Dateline, eles postaram fotos de casamento em um site chamado Galactic Free Press e declararam que o seu casamento era divino. Ela cortou completamente contato com a sua família, incluindo com seus filhos, e ela simplesmente desapareceu. 5 anos, a Amy e o Emmett, eu não sei se estou falando o nome dele correto, Amerit, enfim, esse homem que ela conheceu na internet, eles apareceram com um canal no YouTube para declarar a paz na Terra. Nos vídeos, eles se autodenominavam Deus Mãe e Deus Pai, e os seus seguidores eram chamados de Os Aliados da Terra. Com o passar do tempo, as coisas foram crescendo. Por incrível que pareça, eles foram conseguindo pessoas que seguiam seus ensinamentos e então eles criaram a seita Love Has Won.
2 anos depois, o casamento entre eles acabou e a Amy assumiu a liderança da seita e também do canal no YouTube. Ela alegou que o Emirate não era mais o Deus Pai. Ela falou que tinha tirado as energias que transformava ele em Deus Pai e as levado para a cidade de Crestone, no Colorado, onde era o novo lar dos seus seguidores. Depois de se divorciar desse cara, a Amy passou a dar título de Deus Pai a todos os homens subsequentes que ela namorou ao longo dos anos. Enquanto tudo isso acontecia, a família da Amy tinha certeza de que toda essa seita criada por ela acabaria em uma tragédia. A família lamentou muito a morte dela, mas falou que não era uma surpresa quando isso veio à tona para eles. Quando ela morreu, seus filhos e os seus irmãos não tinham mais contato com ela há muitos anos. Eles falaram que tentaram de tudo para poder tirar ela dessa seita, mas eles nunca conseguiram. Um dos filhos da Amy, que tinha apenas 2 anos quando foi abandonado pela Amy, disse que ele teve uma vida normal, exceto pelo fato da mãe o ter abandonado para se juntar a uma seita. Pouco antes da Amy morrer, em setembro de 2020, foi declarado para os seus seguidores que a Amy estava com problemas de saúde e estava paralisada da cintura para baixo. A própria Amy afirmava que estava com câncer nessa época. E como eu falei, após a descoberta do cadáver mumificado da Amy, 7 membros foram acusados de abuso de cadáver e abuso infantil, já que tinha 2 crianças lá na casa, que era uma menina de 13 anos e um menino de 2 anos. Eles foram encontrados escondidos dentro da casa durante as buscas. Porém, logo em seguida, todos foram soltos, mas ainda respondem por ocultação de cadáver e abuso infantil. E depois disso tudo, a seita acabou se dividindo, depois que a Amy morreu. E o Jason Castilho, que era o atual Deus Pai ali da seita, formou um novo grupo separado chamado Joy Reigns, com um pequeno número de seguidores. Hoje não se sabe mais que fim levou a Love Has Won, mas pelo que eu estava vendo na internet, parece que ainda tem um site dessa seita ali habilitado, mas eu não cheguei a entrar para ver. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse caso. Eu achei esse caso bem esquisito, bem diferente, por isso que eu decidi trazer aqui para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.